Fala aí galera, bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. E na aula de hoje, na aula 8A, nós vamos estar falando sobre it no Ruby. Se você quer saber mais sobre o que seria isso, continue assistindo aí esse vídeo. Bom, nas últimas aulas nós temos falado já sobre, desde a primeira aula, falando sobre variáveis ali rapidamente, falamos sobre array, falamos sobre hash, falamos sobre condicionais, e na aula de hoje nós vamos falar it. Ele serve para você varrer uma lista, por exemplo, um array. Então, vamos ver na prática mais ou menos como isso funciona. Gostaria de lembrar que se você quer cair de paraquedas nessa aula, eu gostaria de te convidar para acessar cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Você joga isso aí no seu navegador, você vai cair na página inicial ali do meu blog, do curso, e lá tem todas as informações, a aula de introdução, onde eu explico o que é programação, por que você precisa aprender programação e como é que funciona a estrutura do curso. E descendo aí você vai ter todas as aulas, o material de apoio, os vídeos no YouTube, exercícios, gabarito, e por aí vai. O blog está ficando bem legal, está ficando bem rico, com todos os links que você precisa. E você consegue acessar lá, acessando o cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Na aula de hoje é a aula de it. E o que seria esse tal de it? Bom, conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar da função it, que tem no array e no hash, e nós vamos ver para que serve o tal de break e o tal de next. Então vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro exemplo da aula, e aí você já está tomando um breve spoiler do que seria o it. Então, o it nada mais é do que uma função que é utilizada para você acessar um array. Então, vamos lá, deixa eu só tirar ele daqui. Não. Pera. Deixa eu só tirar ele daqui. Então, imagina que a gente tem um array com o nome de Rafael e com o nome de Roberto. A gente já viu isso nas aulas anteriores, é um array normal. Você pode colocar nesse array e chamar uma função chamada it. Dessa forma. E aí o it ele recebe um bloco. Isso não é um assunto para agora. Isso aqui se chama bloco no Ruby. Só entenda que tem que ser assim. Você chama .it e aí você coloca um do. E aqui você coloca o nome do seu parâmetro, como você gostaria de chamar cada elemento dessa lista. O it, traduzindo literalmente, é cada. Então isso se lê dessa forma. Dado esse array, dado essa lista, né? Para cada elemento dessa lista, faça. Do, em inglês, é faça. Então, para cada elemento dessa lista, faça nome. Ou seja, o nome vai ser cada elemento dessa lista muitas vezes. Ou seja, se a gente executar esse código aqui rapidamente no nosso terminal, você vai ver que ele imprimiu Rafael e depois ele imprimiu Roberto numa outra linha. Por quê? Porque significa que ele executou esse puts duas vezes. Então, ele pegou o primeiro elemento, Rafael, colocou na variável nome, que você deu aqui, e aí ele aqui embaixo fez alguma coisa, imprimiu. Aí depois ele pegou Roberto, colocou na variável nome e rodou esse código de novo. E assim, se a lista tivesse 1000 elementos, ele ia executar aquele puts 1000 vezes. Tá ok? Basicamente, isso que é um it. E aí você está pensando assim, poxa, qual é a utilidade do it? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Então, na variável exemplo, eu tenho um array chamado 123, que contém 123. E aqui eu estou pegando exemplo.it, eu estou pedindo para ele colocar aqui numa variável de uma forma muito criativa, uma variável chamada número, e aí aqui eu estou pedindo para ele imprimir um número multiplicado por 10. Então, se a gente executar isso, nós vamos ter 10, 20, 30. Ou seja, a gente está pegando cada elemento dessa lista e executando essa linha aqui individualmente para cada daqueles elementos. Então, é isso que o it faz, é para cada. E aí, como que seria o it se a gente fosse utilizar no hash, por exemplo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo de hash. Então, eu tenho aqui um hash. Se você não sabe o que é isso, se você pulou a aula de hash, volta aí. Então, aqui é um hash onde tem a chave A com valor 1, chave B com valor 2, chave C com valor 3. Quando você usa o it no hash, é a mesma coisa que o array. A diferença é que você tem que especificar as variáveis, uma variável para a chave e uma variável para o valor. É diferente aqui, se você voltar aqui, quando você faz no array, você só tem uma variável, porque você só tem o valor, né? Mas quando você trabalha com hash, você vai ter duas variáveis, uma chave e um valor.
E aí, por exemplo, a gente pode fazer dessa forma. A chave se chama chave e tem um valor tal. Vamos limpar aqui e vamos executar para dar uma olhada. Então, a chave A tem o valor 1, a chave B tem o valor 2 e a chave T tem o valor 3. Então, é a mesma coisa que o array. O each é para cada conjunto aqui do hash, ele vai atribuir aqui as variáveis automaticamente e vai executar. Então, mais um exemplozinho aqui. Opa, espera. Não foi. Agora foi. Então, aqui eu crio um exemplo onde tem valor e taxa. E aí eu posso, de novo, executar o mesmo código do exemplo anterior. Vou executar aqui. A chave valor tem valor 10 e a chave taxa tem valor 20, por causa desse hash daqui de cima. Vamos trazer isso num exemplo mais interessante, então. Esse exemplo aqui é mais interessante porque o exemplo é um array. E o array, ele contém um hash dentro dele. Então, a gente tem ali o array, na primeira posição 0, tem um hash que só contém a chave nome, Rafael. E na posição 1 tem outro hash que também tem a chave nome com o valor Roberto. E aí, como a gente daria oi individualmente para essas pessoas? Você pega exemplo.it, lembra que exemplo aqui é o array. Por isso que a variável aqui é pessoa. Então, se a gente aqui imprimisse pessoa, você aqui teria acesso ao hash. Então, pessoa seria esse hash a primeira vez, aí ele executa de novo, porque tem mais gente na lista, e pessoa também seria na segunda vez Roberto. Então, vamos executar aqui para ver como é que vai acontecer. Olha só, a primeira execução, a pessoa é esse hash, né? Então, a gente pode vir aqui no puts e dar oi, e aí eu peguei pessoa e chamei a chave nome. Aí, quando chega aqui no final, a execução acaba. Aí, o it vai verificar, tem outro elemento na lista? Tem. Então, ele executa mais uma vez. E aí, na segunda vez que ele executa, ele pegou aqui o segundo hash, que é o nome Roberto, e deu o oi lá para o nosso querido amigo Roberto. Então, como seria isso num exemplo ainda mais prático? Vamos lá. Aqui, nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, eu tenho a variável exemplo, e aí eu criei um hash dentro desse exemplo. Criei uma chave compras, e a chave compras tem um array. Digamos que seja a lista de compras que nós fizemos. Então, tem o valor 10, o valor 20 e o valor 30. E agora, eu quero saber quanto custou a minha compra. Então, o que eu estou fazendo aqui? A primeira coisa que eu fiz foi botar total 0, ok? E olha que interessante. Eu estou chamando o ponto it em cima do array. Por quê? Porque exemplo é o hash. Quando eu chamo exemplo, abro colchetes, e chamo o símbolo compras, exemplo compras, o que vale aqui? Ó? Se compras está aqui, exemplo compras vale um array. Ou seja, é como se isso aqui fosse, na verdade, isso. Ok? Então tá. Então eu estou chamando exemplo compras, que é o nosso arrayzinho aqui, ponto .it, e aí eu estou chamando a variável compra, ou seja, compra, esse código vai ser executado 3 vezes. Compra ele vai ser 10, depois compra vai ser 20, depois compra vai ser 30. Vale notar que eu estou colocando total igual a 0 do lado de fora do exemplo. Por quê? Primeiro vamos executar isso aqui para você ver o que vai retornar, para você entender. Vamos lá. Está retornando 60. Por que está retornando 60? O total não está do lado de fora? Está. Então ele só vai ser executado uma vez. Então total é igual a 0. Ponto. Vamos lá, vamos começar aqui. Exemplo compras é esse array aqui de cima. Ponto .it. Então vamos lá. Compra vale agora 10. Total é igual. Total. Quanto vale total aqui? 0. Então 0 mais 10 é igual a 10. Então agora total vale 10. Fim. Beleza? Chegou no end. Tem mais gente para ser executado? Tem. Então volta. Voltamos aqui para cima. Compra agora vale 20. Beleza? Beleza. Então lembra aqui que o nosso total aqui agora está em 10. Vamos lá. Total agora vai ser igual a total mais a compra. Total não vale 10? Sim. Compra aqui agora não vale esse 20zinho aqui? Sim. Então 10 mais 20 vai ser igual a 30. Vamos botar aqui só para a gente não esquecer. Chegou no final. Tem mais gente para executar? Tem. Tem o 30. Então vai lá. Ele vai voltar para o início aqui. Total igual. Total, quanto vale total? Total agora está valendo 30.
né? Porque a gente atribuiu da vez anterior. Então se total está valendo 30, mas quanto vale a compra? Compra é o último elemento da lista, 30. 30 mais 30, 60. E foi por isso que a gente teve aqui 60 impresso. Ok? Uma outra forma mais fácil de você poder visualizar isso é você conseguir ver. Deixa eu tentar colocar aqui nas linhas de baixo. Deixa eu ver se vai dar para ver. Vai. A outra forma de você visualizar isso é se você conseguir visualizar isso aqui, ó. 10. Não. 20 e 30. Entendeu? Aquele código anterior é a mesma coisa que isso aqui. Só que a gente não precisa fazer isso 3 vezes. Por quê? Melhor ainda, vou pegar aqui um exemplo melhor. Deixa eu botar aqui direto, aqui assim, ó. Aqui, pá. É isso. Se a gente executar isso aqui, olha que interessante. Também dá 60. Só que você entende que a gente está tendo que repetir isso aqui 3 vezes para poder fazer a soma? Total é 0. Aí aqui, na verdade, é 0 mais 10, que vai dar 10. Aí esse total aqui agora aqui vai ser 10 mais 20, que vai dar 30. E esse total aqui agora vai ser 30 mais 30. Então, olha a quantidade de vezes que nós tivemos que repetir essa linha aqui. Agora você imagina. É claro, está muito fácil, ele só está somando, mas você imagina se essa linha aqui tivesse que ser uma multiplicação gigante. A gente teria que repetir ela várias vezes. Agora você imagina se essa lista tivesse 1000 elementos. A gente teria que repetir essa linha aqui 1000 vezes. Então, ao invés de fazer isso, nós podemos fazer dessa forma. Né? Então, deixa eu pular aqui umas linhas. Em vez de repetir ela várias vezes, nós podemos criar uma lista com 10, 20 e 30 e colocar esse código aqui. Então, o que isso aqui está fazendo? Para cada elemento dessa lista, você executa esse código aqui abaixo, exatamente como está aqui. Né? 10, 20 e 30. Para cada elemento dessa lista, compra vai valer 10 na primeira vez, depois compra vai valer 20, depois compra vai valer 30. Vai fazer exatamente o que está acontecendo aqui. Ok? Então vamos tirar. Vamos executar. Você vai ver que ainda está dando 60. Deu 60. Agora a única coisa que eu mudei aqui foi, em vez de criar aquela lista desse jeito, eu criei ela lá em cima, porque eu estou pegando do hash. Porque esse hash aqui poderia ter mais coisa. Poderia ter o nome, poderia ter CPF, o cartão de crédito, poderia ter 1000 coisas nesse hash. Então, esse é o exemplo da aula que está ali. Tá bem? Vamos passar para o próximo. O próximo agora é para introduzir o break. Então, se até aqui você não entendeu, você pausa esse vídeo, corre na internet para você procurar mais informações de como o IT funciona. E a melhor forma, olha, eu vou contar um segredo para vocês, hein? Só entre a gente. A melhor forma de estudar isso e aprender isso é fazendo. Coloca esses exemplos, pausa o vídeo, vai lá no seu Ruby. Se você não sabe como executar o Ruby, eu gravei, acho que foi a aula 3, instalando o editor de texto. Na aula 2 também eu instalo o Ruby no Windows e no Linux. Vai lá, instala o Ruby no seu computador e executa esse código. Muda os valores, aumenta a lista, faz alguma coisa com isso, porque isso aqui é tão poderoso, dá para fazer tantas coisas com isso. Então usa a sua criatividade e tenta entender. Então tá, se você entendeu mais ou menos até aqui, a gente consegue seguir. Vamos seguir aqui que a gente vai olhar agora o break. Vamos pegar esse exemplo aqui. O break, só faz sentido você usar o break com um if, né, com uma condicional. O que é o break? O break, ele diz para o seu código, o it, ele varre cada elemento da sua lista, certo? Então, por exemplo, ali eu tenho uma lista com os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você usa o break, você diz para o seu código de, olha, eu não preciso que você vá até o final, para aqui. Porque imagina que essa lista tivesse 1 milhão de números e você estivesse procurando um número específico. Você não precisa esperar o código chegar até 1 milhão. Se você estiver esperando o número 30, quando chegar no 30, você pode parar a execução. Você não precisa esperar o código ir até 1 milhão para o programa acabar. E é exatamente esse é o exemplo que eu estou trazendo. Eu criei uma lista de 1 até 6. E aí eu estou chamando o .it, né, criando uma variável número, e imprimindo o número.
Só que aí no meio aqui da minha execução, eu coloquei aqui um negócio aqui interessante, eu coloquei um break. Então eu estou dizendo que se o número for maior que 3, eu estou imprimindo um break, só para a gente saber que ele entrou ali. Eu estou imprimindo um break e estou chamando a função break. O que essa função break faz? Essa função break vai dizer para o it, aqui, assim, it, para, break, stop, não quero mais. E a execução vai parar. E o Ruby vai executar aqui as próximas linhas. Como não tem nada para executar, ele não, a gente pode até colocar aqui um put-soon, só para você ver que ele vai... Não, vai confundir. Eu vou botar aqui done, tipo, acabou. Acabou. Então, quando ele executar o break, ele vai sair do it, ou seja, ele vai sair aqui por esse end. Tá vendo que esse end é o end do it? Então tá. Então, lembrando, it, end, esse if termina aqui. Então vamos executar para saber como é que vai acontecer. Ele imprimiu 1, 2, 3 e 4 e parou. E aí, como eu te expliquei, ele para, sai do it e continua executando o arquivo em Ruby. Então ele imprimiu, acabou, e acabou o nosso arquivo e acabou tudo mesmo. O que aconteceu aqui? Vamos lá, vamos em ordem para vocês poderem entender. Exemplo.it, beleza. Número vale 1. Ele foi lá e imprimiu 1. 1 é maior que 3? Não, beleza. Então ele não entrou nesse if. Então chegou aqui. Acabou o it? Não, tem mais gente para executar. Volta para o início. Agora, número vale 2. Ele imprimiu 2. 2 é maior que 3? Não. Beleza, vai para o final. Tem mais coisa para executar? Tem. Vamos lá. Número agora é igual a 3. 3 é maior que 3? Não. Então, vai para o final. Tem mais coisa para executar? Tem. Então vamos lá. Número agora vale 4. Ele imprimiu 4. Tá lá, ó, lá no terminal lá atrás. 4 é maior que 3? É. Ok, então vamos entrar. Se você não sabe por que ele está entrando no if, você não viu a aula de condicional, que foi a aula 7. Volta aí para você ter que assistir. Então, se 4 é maior que 3, ele entrou. Ele imprimiu o break, está aqui atrás. E ele chamou a função break. Por ele ter chamado a função break, o que esse break faz? Ele vai até o final do it. Mesmo se a gente tivesse aqui, olha só. Mesmo se a gente tivesse aqui logo depois do break, ele não executa. Porque quando chega no break, ele diz para o it, para porque já deu. E aí ele sai aqui, ele vai para o final do it. E aí ele executou o acabou e acabou. Vamos executar mais uma vez que vocês vão ver que aquele AAA não vai ser executado. Ó, 1, 2, 3, 4, break. Depois do break, depois que você chama o break, quando você está dentro do it, acabou. Ele vai embora. Então, não importa o que você colocar aqui embaixo, ele não vai executar. E isso é bom, como eu falei, digamos que essa lista aqui tivesse 7, 8, 9 e até 1 milhão. E na verdade eu só estou querendo procurar o 3. Então quando chegar, eu só quero executar de 1 até 3. Então quando chegar até o 3, você pode fazer um break. E pronto, acabou. Você não precisa esperar ele executar até 1 milhão. Isso na programação é bastante útil, porque às vezes essa lista, digamos que fosse uma lista de frutas. Banana, morango, pêssego, abacaxi. Pensa aí, uma lista com 1000 frutas. E o desafio que você tem eu quero saber se existe morango na lista. Ou seja, para você saber se existe morango na lista, você vai ter que verificar elemento por elemento. O primeiro é pêssego, não é morango, ok. É banana, manga, limão, e você vai ter que ir verificando. Quando você achar a fruta que você está procurando, significa que você achou. Você não precisa continuar vendo a lista. Então, esse é o momento que você usaria break. Banana não, limão não, morango, isso, morango. Você imprime dizendo que tem morango e break. E aí você não precisa continuar lendo 1000 frutas, porque você não quer o resto das frutas, você está querendo só o morango. É para isso que serve o break, ok? Vamos lá. O próximo exemplo, e é o último, é o exemplo do next, porque é o último conteúdo que a gente ia ver na aula de hoje. Inclusive esse retorno aqui está errado, tem que ajeitar. Aqui faltam 4 e falta um break. Vamos lá, vamos para o último exemplo da nossa aula. Vamos limpar aqui. Vamos limpar aqui atrás. Vamos para o nosso último exemplo da aula, que é o next. Vamos copiar aqui. A gente acabou de ver que o break ele para a execução, certo? E o que seria o next? Pensa aí. Exatamente. O next, ele pula a execução. Então, vamos aqui ver um pequeno exemplo. Eu criei um array com nomes. Tem nomes repetidos nesse array. Ele tem Rafael, Roberto, Rafael e Rodolfo. Agora eu estou chamando it e estou criando uma variável nome, para cada elemento dessa lista. Se o nome for igual a Rafael,
eu dou um next. O next significa, ele diz para o it. Lembra que o break, ele diz para o it que acabou e ele vai embora? O next, ele faz algo parecido. Ele vai embora, mas só dessa execução. Ele pula para o próximo, como se fosse um pulo. Então, olha que interessante. Vamos executar esse código para poder ver o que vai acontecer. Ele imprimiu Roberto e imprimiu Rodolfo. Por que ele está imprimindo dessa forma? Porque aqui eu tenho, se o nome não for Rafael, se o nome for Rafael, ele pula para o próximo. Se não, ele imprime. Aí você está falando assim, mas aí ele está pulando para o próximo. Por exemplo, se a gente tirar aqui o next, vamos tirar aqui o next. Vai funcionar. E é verdade. Se você tirar o next, ele vai funcionar. Mas olha agora que interessante que daria para fazer. Eu posso vir aqui embaixo e colocar oi, nome. Certo? Então ele vai imprimir o nome duas vezes. Ele vai imprimir o nome da pessoa e vai dar um oi, nome. Agora, olha o que vai acontecer se a gente executar. Ele deu oi, Rafael. Aí ele imprimiu Roberto, deu oi pro Roberto. Ele deu oi, Rafael, Rodolfo e oi, Rodolfo. Por que ele está fazendo isso? Porque ele entra aqui, ele vê que é Rafael. Aqui não tem nada, ele não faz nada, então ele sai aqui do if, mas ele vem aqui embaixo e imprime, porque ele continua executando. Então, se aqui embaixo eu colocasse qualquer outra coisa, ele ia continuar executando o código, porque ele executa o bloco inteiro, até chegar aqui nesse end, que é o end do it, e aí quando ele chega nesse end, ele passa para o próximo elemento até a lista acabar. Mas olha que interessante se a gente aqui colocar um next. Se a gente colocar um next, ele não vai executar, porque assim que ele chegar no next, ele já pula direto para o próximo. Olha aqui que interessante que fica o nosso exemplo agora. Ele imprimiu Roberto, aí ele deu um oi para o Roberto. Aí ele imprimiu Rodolfo e imprimiu um oi, Rodolfo. Não tem Rafael, porque quando ele verifica que é Rafael, ele pulou para o próximo. Beleza? Então, é isso. Recapitulando, nós vimos .it para a lista, nós vimos .it para o hash, e nós vimos para que serve o break, e nós vimos para que serve o next. Esses aqui são os links úteis. Links úteis são sempre importantes para poder trazer mais conteúdo e mais explicações. Essa é a documentação oficial aqui do Ruby. Se você não entendeu alguma dessa parte, cara, a internet está cheia de conteúdo, desde o Google até o YouTube. Procura lá, digita Ruby, digita it, digita array, você vai encontrar vários exemplos. Melhor forma de praticar, mais uma vez, eu falo isso toda a aula, a melhor forma de praticar é fazendo exercício, assistindo os vídeos, lendo livro, tem livro de Ruby muito legal. Se você quiser sugestão, me pergunta aqui no comentário, eu posso te dar sugestões. Se você tiver disponibilidade de ler em inglês, putz, se você for para o lado de inglês, tanto em vídeo quanto de livro, você vai muito longe. Eu não sei inglês direito. Tudo bem, tem livros muito bons, tem autores muito bons em português. Então pergunta aqui no comentário, eu posso recomendar alguma coisa para você. Então, vamos lá para os exercícios. Vamos limpar aqui só para não ficar confuso. Exercício 1. Considerando essa lista abaixo, peso em quilos. Então, 10 quilos, 23 quilos, 44 quilos, 95 quilos. Escreva um programa que imprima individualmente cada peso da lista em gramas, ao invés de quilos. Ou seja, aqui tem uma dica, né? 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, o que eu estou esperando que vocês façam é que vocês imprimem 10.000, 23.000, 44.000, 95.000. E você vai fazer isso utilizando o it. Você vai ter que ir pessoa por pessoa da lista. Exercício 2. Nossa, esse exercício aqui é demais, é muito bom. Você lembra aí na aula de array? Se você não lembra, você volta para você ver. A aula de array a gente viu o método split, onde você pode dividir uma string por um divisor. Nesse caso ali é a exclamação. Então, nesse exercício, você vai escrever um programa que imprima a mensagem oi, nome, onde o nome seja cada nome individualmente da lista. E até coloquei aqui a dica, utilize o ponto split. Então, a primeira coisa que você vai fazer é botar lista ponto split, e isso vai por exclamação, e isso vai fazer essa string grande virar um array. E aí, a partir daí, você vai brincar aí e chamar o ponto it e dar oi aí para toda essa galera. Terceiro exercício.
utilizando o código com a variável abaixo. E aí aqui tem um hash A1, B2, C3, D7 e E9. Escreva um programa que calcule e imprima o resultado da soma A mais C mais E. Ok. Você deve utilizar o ponto it e o next. Dica: talvez você precise criar uma variável soma com o valor inicial 0 para ir somando os valores desejados. Esse exercício 3 aqui, ele está muito relacionado com esse exemplo que eu dei aqui, ó. Lembra que eu dei esse exemplo aqui da compra? Eu criei aqui total igual a 0 e eu fui somando aqui dentro. Só que você vai agora juntar esse exemplo com o next. Por que você vai fazer isso? Porque aqui eu estou dizendo para você somar o A, o C e o E. Ou seja, você vai ter que pular o B e você vai ter que pular o D. Ok? Fique ciente. Utilizando o código com a variável abaixo. Então vamos lá, temos uma agenda aqui, uma agenda de telefone. Então a agenda tem o hash nome, telefone, nome, telefone, nome, telefone. E aqui tem uma variável chamada procurar por, que é Rodolfo. Considerando a pessoa selecionada na variável procurar por, imprima o nome e o telefone desse contato. Você deve utilizar o ponto it, o next e o break. Então, basicamente, esse aqui é um exemplo como o de cima. Você vai ter que percorrer procurando a pessoa que tem o nome de Rodolfo. Se o nome não for Rodolfo, você chama o next. E quando você finalmente achar Rodolfo, você faz o break e aí você imprime ali o telefone do Rodolfo. Ok? E o desafio, esse é bom, hein? Esse desafio está muito bom. Utilizando o código com a variável abaixo, temos aqui uma lista de carnes, picanha, costela, alcatra e maminha. E temos uma lista chamada pontos, mal passada, ao ponto e bem passada. Considerando as variáveis acima, escreva um programa que imprima em linhas diferentes todas as opções possíveis de carne e ponto. Exemplo: picanha mal passada, picanha ao ponto, picanha bem passada. Aí você continua: costela mal passada, costela ao ponto, costela bem passada, alcatra mal passada, alcatra ao ponto, alcatra bem passada, maminha mal passada, maminha ao ponto, maminha bem passada. Esse é o exercício. Significa que você vai ter que percorrer, né? Dou uma dica ou não dou uma dica? Dou uma dica ou não dou uma dica? É desafio. Não vou dar uma dica não, é desafio. Se você não souber como fazer, tudo bem. Geralmente os desafios eu faço para serem difíceis. Eu vou evitar de dar a dica para realmente vocês irem pesquisar. No próximo vídeo eu vou estar fazendo a correção comentada desses exercícios e aí lá eu vou dizer qual era a dica que eu ia dar e não dei. Tá bem? Mas esse é o retorno. E você tem que utilizar o ponto it. Então pensa em como você faria isso. Pode pesquisar na internet, pode pedir ajuda, ver aí como você vai fazer. Ok? Essa foi a nossa aula de it, a nossa aula 8A. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe aqui de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber as notificações das próximas aulas. Curtir o vídeo é muito importante e o que é mais importante que isso, coloca alguma coisa aqui nos comentários. Deixa eu saber que você está fazendo a aula, deixa eu saber que você está entendendo, deixa eu saber também que você não está entendendo, porque me diz qual é a dificuldade, eu posso tentar te ajudar, posso tentar te mandar livro, posso tentar te mandar artigo, posso tentar te mandar qualquer coisa. Então escreve aí no comentário como eu posso te ajudar. Não deixe de curtir aqui o vídeo e manda esse vídeo para um amigo. Vamos trazer mais gente para a programação. De repente você está com dificuldade, mas se você mandar para um amigo, ele vai começar a estudar e talvez ele vai ter uma sacada que você não teve e ele mesmo vai poder te ajudar. Então, quanto mais gente na área de programação, melhor. Eu já fiz o vídeo de introdução, se você não viu, programação é muito importante, a área está aquecida, tem bastante vaga e, como você pode ver, é maneiro e é divertido. Espero que você esteja se divertindo tanto quanto eu e até a aula de correção. Valeu!